Você percebe que algo está prestes a dar errado quando Sarah Mitchell, nossa CEO de 28 anos, troca a máquina de café da sala de descanso por um dispensador de kombucha e chama isso de otimização da hidratação. Quando ela começou a falar sobre transformação digital na nossa reunião de produção, na manhã de segunda-feira, consegui ouvir as máquinas CNC no Galpão 3 operando 200 RPM acima da especificação. Aquele rangido era sinal de problema, mas não do tipo que ela estava prestes a causar. Meu nome é Mason Carter. Tenho 46 anos e trabalho na área de operações da Great Plains Manufacturing há 15 anos. Antes disso, passei 8 anos na Marinha lidando com sistemas elétricos de navios. Você aprende rápido que quando algo quebra em alto mar, é melhor saber consertar com o que estiver à mão. Não existe suporte técnico quando você está a 800 quilômetros da costa. Sarah estava parada na frente da sala de descanso, vestindo um blazer que provavelmente custava mais do que a parcela mensal da minha caminhonete, segurando o tablet como se ele guardasse os segredos do universo. O cheiro da kombucha misturado com óleo industrial quase me embrulhou o estômago. Equipe, ela anunciou, e eu já sabia que aquilo não terminaria bem. Estamos avançando para a integração total da automação. O setor de manufatura está evoluindo e nossos processos atuais estão gerando ineficiências na produção. Tomei um gole da minha garrafa térmica, a mesma que uso há 12 anos. O café ainda estava quente, o que significava que o turno da manhã seguia dentro do cronograma. Diferente daquela reunião. O que isso quer dizer exatamente, Sarah? Perguntei, apoiando a garrafa sobre a mesa com firmeza. Significa que vamos implementar protocolos de manufatura inteligente. Controle de qualidade com base em IA. Algoritmos de manutenção preditiva e otimização em tempo real em todas as linhas. Ela deslizou o dedo pela tela como se estivesse regendo uma sinfonia. Seu estilo de gestão, Mason, está muito preso ao legado, não acompanha nossa evolução digital. Preso ao legado. Olhei para ela por alguns segundos. A fábrica atrás de nós operava a pleno vapor, com 25 linhas funcionando a 87% de eficiência. Não perdíamos um prazo, havia 18 meses. Nossa taxa de refúgio estava 0,3% abaixo da média do setor. Mas, pelo visto, isso era pensamento ultrapassado. Você está me demitindo, Sarah? Não é demissão. Ela corrigiu, naquele tom ensaiado que provavelmente aprendeu no MBA online. É um realinhamento estratégico. Precisamos de alguém que abrace a integração tecnológica sem resistência. Olhei para o relógio na parede, 13h20. A sincronização de qualidade da tarde estava marcada para as 13h35. Ela exigia minha autorização biométrica para validar os parâmetros de produção. Sem essa liberação, os protocolos de segurança interpretariam como possível falha crítica e paralisariam todas as linhas. Tudo bem, falei, levantando-me. Quer mudança? Então aqui está. Não bati portas, não alterei o tom. Apenas coloquei a mão no bolso, retirei meu crachá e o deslizei sobre a mesa na direção dela. Nível de acesso 4, superior ao dela. O acesso biométrico não podia ser removido sem reunião formal do Conselho. Uma redundância que eu mesmo havia exigido anos antes. Você tem 15 minutos, avisei. Ela franziu a testa. 15 minutos para quê? Para descobrir como administrar esse lugar sem mim. Eu não estava sabotando nada, só deixei que os protocolos que ela dizia compreender fizessem exatamente o que foram projetados para fazer. Sistemas de produção são construídos em camadas. Primeiro, o maquinário, depois os sistemas de controle, em seguida os protocolos de segurança e, por último, o controle de qualidade. Cada nível depende do anterior. Se você mexe na peça errada, tudo desaba como um castelo de cartas no meio de uma tempestade.
O sistema travará automaticamente às 13h35 se eu não autorizar a sincronização de qualidade. Expliquei, caminhando em direção à saída. Quando isso acontece, as linhas não entram em pausa, elas param de vez. As esteiras bloqueiam. As CNC entram em modo de segurança e os robôs estacionam sozinhos. Sarah riu, mas havia nervosismo ali. A equipe de TI disse que agora está tudo na nuvem. Podemos ignorar essas limitações antigas. A equipe de TI, 2 rapazes que ela contratou porque tinham certificados em IoT industrial. Boa sorte com isso. Atravessei o chão de fábrica pela última vez. Passei pelas prensas que transformavam chapas metálicas em peças de precisão em 12 segundos. Pelas estações de solda, onde as faíscas riscavam o ar em arcos controlados. Passei pela linha de montagem, onde operadores que eu treinei produziam itens feitos para durar 20 anos. O som das máquinas era música para mim. O impacto cadenciado das prensas hidráulicas, o zumbido constante das esteiras, o assobio das ferramentas pneumáticas. Depois de 15 anos, eu reconhecia cada ruído daquele lugar. Eu conseguiria andar ali de olhos fechados e identificar qual máquina precisava de manutenção apenas pelo som. Meu celular vibrou quando cheguei ao estacionamento. 13h36, pontual. Alerta do sistema, autorização de sincronização ausente. Linha 1 entrando em modo de segurança. Acendi um cigarro. Eu sei, péssimo hábito, mas depois de 15 anos respirando poeira metálica e vapor de solvente, o tabaco é o menor dos meus problemas. Encostei na caminhonete e observei a doca de carga. Em menos de 30 segundos, as empilhadeiras começaram a parar. Motoristas olhando ao redor, confusos. Meu celular vibrou de novo. E de novo, o grupo interno estava um caos. Cole Anderson, técnico de sistemas. Por que os robôs estão entrando em modo de segurança? Michele Torres, controle de qualidade. O painel mostra produção 0. É um teste. Shane Foster, supervisor noturno. Todas as linhas do turno diurno estão em parada de emergência. O que está acontecendo? Dei mais uma tragada e olhei para as janelas do escritório no segundo andar. Sarah provavelmente encarava telas cheias de alertas vermelhos naquele instante. O painel de monitoramento em tempo real, que ela instalou no mês anterior, estava prestes a dar uma aula prática. E havia uma coisa que ela ainda não tinha entendido. Aqueles protocolos de manufatura inteligente que ela tanto queria já estavam ativos há 3 anos. Só que não eram comandados por nenhum sistema de IA na nuvem. Eram operados por scripts personalizados que eu mesmo desenvolvi rodando em servidores no porão. Máquinas mais antigas do que o diploma universitário dela. A sincronização de qualidade não era apenas uma checagem de medidas. Era o coração da operação. A cada 90 minutos, ela verificava se todas as máquinas estavam dentro das tolerâncias, se os sistemas de segurança permaneciam ativos e se os parâmetros de produção estavam estáveis. Se algo falhasse, o sistema entrava automaticamente em modo de proteção, até que um responsável técnico validasse tudo. Meu telefone tocou. Sarah Mitchell, CEO. Deixei tocar. Deixei que sentissem um pouco da pressão. O problema de 25 linhas de produção pararem ao mesmo tempo é o efeito cascata que isso provoca. A matéria-prima começa a se acumular no recebimento. Os produtos finalizados deixam de ser despachados. Pedidos que deveriam sair naquele dia ficam presos em esteiras paradas. E o sistema automatizado de programação, ao detectar produção 0, começa a reagendar entregas. Primeiro para amanhã, depois para a próxima semana, depois para o mês seguinte. Apaguei o cigarro e entrei na caminhonete. Ainda tinha uma última parada antes que tudo se resolvesse. Levei cerca de 20 minutos até a casa de Wade Phillips. Tempo suficiente para meu celular vibrar 47 vezes com mensagens cada vez mais aflitas.
Tempo suficiente para Sarah perceber que reiniciar servidores não resolveria nada. Tempo suficiente para o primeiro cliente ligar cobrando o pedido. A casa de Wade ficava em um terreno de 15 acres, na saída da cidade. Nada extravagante, apenas sólida, como tudo o que ele construiu na vida. A oficina dele era maior do que a garagem da maioria das casas, cheia de ferramentas que realmente eram usadas. Encontrei Wade na bancada, desmontando o carburador de um Chevelle 72. "Você não deveria estar trabalhando?" perguntou sem nem levantar os olhos. Wade Phillips tinha 72 anos e ainda produzia mais do que muito homem com metade da idade. "Realinhamento", respondi. Minha frequência operacional não estava alinhada com a evolução digital deles. Ele pousou a chave inglesa e me encarou de verdade. Já tínhamos vivido algo parecido 8 anos antes, quando o CEO anterior tentou terceirizar a produção para o México. Aquilo não acabou bem para ele. "Sarah?" perguntou. "Sim." Wade enxugou as mãos em um pano engordurado. "Qual é o tamanho do estrago?" "Fábrica totalmente parada, 25 linhas inativas. Sincronização de qualidade bloqueada. Deve ter dado algo em torno de $204.000 só na primeira hora." Wade pegou uma garrafa de bourbon sobre a bancada. Bebida boa, daquelas que se aprecia devagar. Serviu 2 copos e empurrou um para mim. "Ela sabe o que fez?" Está começando a entender. O telefone antigo de disco que ele mantinha na oficina começou a tocar. Ele dizia que era o único que funcionava quando faltava energia. Atendeu no 3º toque. Phillips, do outro lado, vozes exaltadas, gritos sobrepostos. Wade afastou o aparelho da orelha e piscou para mim. "Calma, Brett." "O quê? A fábrica parou? Como assim?" Ele sorria como quem já previa o desfecho. Brett Coleman era o presidente do conselho. Boa pessoa. Mas entendia de manufatura quase tanto quanto eu entendia de física quântica. "Eu avisei quando me afastei", continuou Wade. "Operações eram responsabilidade do Mason. Não se mexe com operações." Pausa. "O que você quer dizer com a Sarah demitiu ele?" "Aquela menina não tem autoridade para demitir o gerente de operações." Mais vozes alteradas. O sorriso de Wade desapareceu. "Me coloca no viva voz, Brett. Quero falar com todo o conselho." Ele fez sinal para que eu me aproximasse. "Senhores," a voz de Wade assumiu aquele tom firme que eu conhecia bem. "Vocês têm um problema. Vocês permitiram que demitissem o único homem que sabe tocar aquela fábrica. Mason Carter não é apenas um funcionário. Ele é o sistema nervoso da operação. Podemos contratar consultores", alguém sugeriu, "especialistas para reativar os sistemas." Wade soltou uma risada seca. "Consultores. Vocês acham que alguém de fora consegue entender 15 anos de ajustes personalizados, adaptações e conhecimento acumulado? Aquela fábrica funciona na base de relacionamento e experiência, não só de manual. Mason conhece cada máquina, cada operador, cada detalhe do sistema." O silêncio do outro lado começou a pesar. Eles estavam finalmente entendendo o tamanho do erro. "Cada minuto com essas linhas paradas custa $3.400, continuou Wade. "Querem calcular quanto esse realinhamento estratégico vai sair? Garanto que é muito mais do que o salário do Mason." Eu ouvia o barulho de papéis sendo manuseados, murmúrios apressados, conselheiros fazendo contas às pressas. "O que você quer, Wade?" Era Brett de novo, agora em tom mais contido. "Quero o Mason de volta. Não como gerente de operações, como vice-presidente de operações, com autoridade total sobre o chão de fábrica, sem interferência da Sarah ou de qualquer outro executivo, triplicando o salário atual dele e reintegrando as pessoas que ela dispensou da equipe. Isso é um aumento considerável." "Brett", disse Wade em voz baixa e firme, "cada minuto parado custa $3.400.
Você quer discutir salário ou quer voltar a faturar? Silêncio. Eu conseguia imaginá-los na sala de reuniões, ternos caros, expressões tensas, calculadoras mentais funcionando. 2 horas de paralisação já representavam $408.000 de perda em produção. Se aquilo avançasse para o dia seguinte, passaria fácil de 1 milhão. E mais uma coisa, acrescentou Wade. Sarah será transferida para algo que ela não consiga prejudicar. Marketing, parcerias estratégicas, qualquer coisa que a faça se sentir relevante. Mais longe das operações. Ela é da família, Wade. A empresa também. O que vai ser? Mais cochichos apressados, o barulho de alguém digitando desesperadamente em um laptop, uma cadeira rangendo sob a tensão. Precisamos de tempo para negociar os termos. Não, Wade os interrompeu. Vocês precisam que Mason reative tudo na próxima hora ou terão 25 linhas de produção paradas durante a noite. Vocês têm noção do impacto disso nos prazos de entrega? Nos contratos com clientes, no valor das ações quando isso virar manchete? Isso, sim, prendeu a atenção deles. Nada apavorava mais o conselho do que má reputação e acionistas revoltados. Tudo bem, disse Brett por fim. Preparem os contratos. Mason assume como vice-presidente de operações, com autoridade total sobre a fábrica e o aumento salarial conforme acordado. Sarah será transferida para o desenvolvimento estratégico, mas Mason precisa reativar as linhas ainda hoje. Wade me olhou e piscou. Mason está a 20 minutos daqui. Deixem os documentos prontos quando ele chegar. Ele desligou e serviu mais um bourbon. Às vezes é bom lembrá-los de quem realmente está no comando. Você não precisava fazer isso, eu disse. Claro que precisava. Eu ergui essa empresa trabalhando 60 horas por semana e perdi inúmeros jantares em família. Perdi seus jogos da Liga Infantil para consertar máquinas quebradas nos fins de semana. Não vou permitir que um garoto com MBA online destrua o que levou 25 anos para construir. Wade fundou a Great Plains Manufacturing em 1999, com 2 tornos usados e um sonho. Trabalhou 7 dias por semana nos primeiros 5 anos, dormindo num catre no escritório mais noites do que em casa. Quando entrei em 2009, ele já tinha transformado a empresa na fabricante de estruturas metálicas mais confiável em 3 estados. Ela tem boas intenções, eu disse sobre Sarah. Só não entende como as coisas realmente funcionam. Caminho para o inferno, Mason. Caminho para o inferno. Wade terminou o bourbon e se levantou. Vamos lá. Vamos ver você retomar sua empresa. A viagem de volta para a Great Plains levou 25 minutos. Tempo suficiente para meu celular parar de vibrar com mensagens de pânico e começar a vibrar com outro tipo de aviso. Advogados tratando dos detalhes do contrato, contadores confirmando valores salariais, o RH perguntando sobre a reintegração da equipe. O estacionamento parecia cenário de guerra. Caminhões alinhados até a rodovia, motoristas parados fumando e mexendo no celular. O segundo turno tinha chegado mais cedo, confuso porque nada estava funcionando. Supervisores circulavam com pranchetas, tentando parecer produtivos, enquanto tudo permanecia parado. Caminhei pelo galpão como se fosse o dono do lugar, e, de certa forma, agora eu era. As máquinas estavam em silêncio, exceto pelo ruído constante da ventilação. 25 linhas de produção inativas, porque alguém não soube distinguir inovação de imprudência. Os funcionários que me viram começaram a se aproximar. Eram pessoas que eu havia contratado, treinado e acompanhado por mais de 10 anos. O alívio era visível no rosto deles. As linhas vão voltar, Sr. Carter? Perguntou Tommy Martinez, um dos meus melhores operadores de impressora. Me dá 10 minutos, Tommy. Já vamos colocar tudo para rodar de novo. Sarah estava na sala de conferências, cercada pela equipe de transformação digital e metade do conselho.
Quando entrei, com Wade logo atrás, o ambiente ficou mudo. Sarah parecia ter passado por um furacão. O cabelo, antes impecável, estava desalinhado e havia manchas de café no blazer caro. Brett Coleman se levantou e me entregou uma pasta. Contrato assinado. Bem-vindo de volta, Mason, como vice-presidente de operações. Abri e revisei os termos. Título de vice-presidente, salário de 185 mil, autonomia operacional total, autorização para recontratar minha equipe com aumento de 20% para todos, exatamente como Wade havia exigido. O sistema está parado há 3 horas, eu disse, pousando a pasta na mesa. Isso custou cerca de 612 mil em produção perdida, mais 80 mil em atrasos nas entregas. A confiança do cliente é mais difícil de mensurar. Sarah me encarou, olhos vermelhos, de estresse, talvez de lágrimas, ou dos dois. O painel indicava que nós precisávamos. Eu sei o que o painel indicava. Fui até o terminal de controle na parede. Todos para fora, menos Sarah. A sala esvaziou rapidamente. Até Wade saiu, embora eu o visse sorrindo pelo vidro. Funciona assim, falei, posicionando o polegar no leitor biométrico. Fique longe das operações, completamente. Se quiser inovar, vá mexer no marketing. Pinte a sala de descanso de roxo. Instale um espaço de meditação. Não me importa. Mas o chão de fábrica é responsabilidade minha. O leitor apitou. Autorização concedida. Por 2 segundos, nada aconteceu. Então uma luz verde acendeu na linha 3. Depois na linha 7, depois em todas. A transformação digital? Sarah começou. Já foi feita, interrompi. Há anos temos sensores em cada máquina, algoritmos de manutenção preditiva e monitoramento de qualidade em tempo real. A diferença é que tudo é operado por quem entende de manufatura, não por quem domina discurso corporativo. Digitei minha sequência de reinicialização. Uma série de comandos que programei anos atrás justamente para um cenário como este. Inicialização do sistema. Reativação do protocolo de segurança. Parâmetros de qualidade restabelecidos. Sequência de partida das linhas. A fábrica voltou à vida ao nosso redor. O ronco distante dos motores ligando. As esteiras começando a se mover. O compasso firme das prensas hidráulicas entrando em operação. Música para mim. Em 30 minutos as linhas estarão operando em plena capacidade, concluí. Seu papel agora é não atrapalhar e deixar quem entende trabalhar. Sarah assentiu, parecendo menor do que eu jamais a tinha visto. Eu só achei que precisávamos modernizar. Tudo o que eu lia dizia que a manufatura tradicional estava acabando. Suavizei um pouco o tom. Ela era jovem, inexperiente, mas não tinha má intenção. Sarah, nós já somos modernos. Só não precisamos fazer propaganda disso. Está vendo aquela tela? Apontei para o monitor de produção. São dados em tempo real de todas as máquinas da fábrica. Análise preditiva, controle de qualidade, otimização de eficiência. A fábrica é completa. Só que foi construída por pessoas que realmente entendem o que fazemos aqui. Ela ficou olhando para o monitor, vendo os indicadores verdes surgirem nas 25 linhas de produção. Eu não sabia. Esse é o ponto. Você não perguntou. Peguei minha garrafa térmica e caminhei até a porta. Cuide do marketing. Deixe a produção com a gente. Wade estava no corredor, encostado na parede, braços cruzados. E aí? Como ela reagiu? Melhor do que eu imaginava. Acho que agora ela entendeu. Ótimo. Vamos ver a mágica acontecer. Fomos juntos para o galpão. A retomada já estava em curso. As esteiras voltaram a rodar, levando peças de uma estação para outra. As máquinas CNC despertavam novamente, com sua precisão computadorizada, moldando metal bruto em componentes prontos. Os funcionários retomavam seus postos, checando equipamentos e reencontrando o ritmo. Tommy Martinez acenou da estação de prensagem 3.
Excelente trabalho, Sr. Carter. Tudo redondo por aqui. É isso que eu gosto de ouvir, Tommy. Michele Torres surgiu ao meu lado, prancheta na mão. Todos os parâmetros de qualidade estão dentro dos limites. Nenhum impacto pela parada. Em 1 hora estaremos com eficiência total. Excelente. E o moral do pessoal? Lá em cima, já estão comentando que você voltou como vice-presidente. E sobre os 20% de aumento também. Ela sorriu. Acho que agora você tem a equipe mais fiel do estado. Nas horas seguintes fiz minhas rondas. Passei por cada linha. Conversei com operadores, conferi detalhes. Cole Anderson tinha deixado os sistemas de TI funcionando como um relógio suíço. Shane Foster reorganizava as rotas com os caminhoneiros para normalizar as entregas. Às 18 horas, já havíamos recuperado quase toda a produção perdida. Os pedidos que deveriam ter saído pela manhã estavam carregados e despachados. O sistema de agendamento recalculou tudo e voltamos ao cronograma da semana. Wade apareceu no meu novo escritório, o do vice-presidente, com vista para todo o galpão. Ele bateu no batente, mesmo com a porta aberta. Posso entrar ou é área restrita para idosos? Sua empresa, Wade. Sempre será. Ele se acomodou na cadeira com um resmungo. Meu joelho anda reclamando, anos demais rastejando embaixo de máquina. Observou o chão de fábrica pela janela. Está bonito lá fora, do jeito que tem que ser. Vai ficar ainda melhor. Quero colocar em prática aquele programa de mentoria. Juntar os veteranos com os mais novos. Garantir que esse conhecimento não se perca quando o pessoal se aposentar. Wade assentiu. Inteligente. E a Sarah? Está se ajustando. O marketing precisava de ideias novas. Enquanto ficar longe das operações, tudo bem. E você? Como está se sentindo como vice-presidente? Recostei na cadeira e escutei a fábrica. O ritmo constante da produção, o zumbido das máquinas, as vozes trocando instruções. Era o som de gente criando valor, fazendo algo que realmente importa. Parece exatamente onde eu sempre deveria ter estado. Wade sorriu e se levantou. Vou para casa. Marta vai fazer carne assada hoje. Se eu atrasar, ela serve para o cachorro. Parou na porta. Você foi bem hoje, Mason. Muito bem. Depois que ele saiu, fiquei mais 1 hora observando o segundo turno assumir. Transição tranquila, sem falhas, tudo fluindo perfeitamente. Às 19h30, finalmente fui para casa. 3 meses depois, a Great Plains Manufacturing registrou lucro trimestral recorde. O programa de mentoria estava em pleno funcionamento, com 12 funcionários experientes treinando os recém-contratados. Fechamos 2 grandes contratos, impulsionados pela reputação de entregas confiáveis. Sarah encontrou seu espaço no marketing e em parcerias estratégicas, parou de tentar reinventar a manufatura e passou a contar a nossa história. E quando não tentava consertar o que não estava quebrado, era excelente nisso. A transformação digital que ela queria. Implementamos novos sistemas, sim, mas de forma gradual, com a participação de quem realmente os utiliza. Sem revolução, apenas evolução, como a mudança deveria ser. Eu caminhava pelo chão de fábrica numa terça-feira de manhã, café na mão, quando Tommy Martinez me chamou da área de prensagem. Ei, Sr. Carter, já soube da novidade? Fechamos o contrato das peças automotivas. Parece que vamos abrir um 3º turno. Excelente notícia, Tommy. Hora de buscar mais gente boa para treinar. Terminei o café e observei o galpão movimentado. 25 linhas operando com eficiência máxima. Funcionários que dominavam seu trabalho e tinham orgulho do que faziam. Uma empresa que valorizava a experiência e conhecimento prático acima de modismos e termos sofisticados. Às vezes, o método tradicional é o que funciona melhor. Basta saber quando aplicá-lo e ter coragem de defendê-lo quando alguém tenta reinventar o que já dá certo. O turno da manhã seguia firme.
Mais um dia produzindo, solucionando problemas e mostrando que experiência ainda tem valor neste mundo. Eu não poderia querer mais nada, porque no fim das contas é assim que a verdadeira satisfação se manifesta. Você não automatiza a experiência, e nenhuma planilha é capaz de ensinar isso. Essa história mostra que inovação sem compreensão pode ser mais perigosa do que estagnação. Sarah não estava errada em querer modernizar, mas errou ao ignorar o conhecimento acumulado ao longo de anos. Mason representava algo que não aparece em dashboards: experiência prática, leitura intuitiva do sistema e respeito pelas camadas invisíveis que mantêm tudo funcionando. Empresas não quebram apenas por falta de tecnologia, quebram por falta de diálogo entre visão estratégica e realidade operacional. A verdadeira transformação acontece quando tradição e inovação caminham juntas. Modernizar não é substituir pessoas, mas integrar conhecimento. Liderança não é impor mudança, é entender o que já funciona antes de tentar reinventar. No fim, o equilíbrio entre evolução e respeito pela base é o que sustenta qualquer organização a longo prazo. A principal lição é clara: nunca subestime quem construiu o sistema que você está tentando melhorar. Processos industriais, equipes e culturas organizacionais são ecossistemas complexos. Remover uma peça-chave sem compreender o todo pode causar um efeito dominó devastador. Mason não venceu por ego, mas porque entendia cada detalhe da operação. Sarah aprendeu que liderança não se resume a títulos ou MBAs, mas a capacidade de ouvir, observar e aprender com quem está na linha de frente. A experiência não é inimiga da inovação, ela é sua base mais sólida. Antes de implementar mudanças radicais, líderes devem perguntar, investigar e envolver as pessoas certas. Evolução sustentável nasce da colaboração, não da imposição. Agora me diz, você acha que a fábrica teria sobrevivido se Mason tivesse decidido não voltar? Qual foi o maior erro de Sarah? Arrogância, pressa ou falta de escuta? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal para mais relatos intensos do mundo corporativo.